Esta questão trata de transgenia. O enunciado diz: o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Bom, para entendermos essa questão, precisamos ter em mente dois conceitos: a transgenia e a síntese de proteínas. Chamamos de transgênicos os seres vivos provenientes de uma mistura de material genético entre espécies. Por exemplo, se eu pretendo que o meu milho tenha uma determinada característica que é produzida por uma proteína que ele não tem, a ideia da transgenia é que se busque uma proteína que expresse essa característica desejada. Então, basicamente, recorta-se um pedaço de gene que seja responsável pelo aspecto desejado e esse vai ser inserido em vetores, que são os plasmídios. Os plasmídios são moléculas circulares duplas de DNA que conseguem se reproduzir de forma independente do DNA cromossômico. E eles comumente são retirados de bactérias, por exemplo. Feito isso, esse vetor vai ser implantado na semente do milho, porque a semente ainda vai fazer uma série de mitoses para o desenvolvimento da planta, que é onde entra o conceito de síntese de proteínas. O preceito principal da genética é que um gene é responsável por produzir uma proteína. Nós temos então o DNA no núcleo da célula e esse DNA se abre, onde uma parte dele será copiado como RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai até o citoplasma, onde ele vai entrar nos ribossomos. E lá ele vai se encaixar com um RNA transportador, que traz os aminoácidos. O conjunto desses aminoácidos, então, é o que nós chamamos de proteínas. No caso do milho transgênico, então, pode-se recortar uma característica desejada de algum ser vivo, como uma bactéria, por exemplo, implantar esse gene no plasmídio e depois introduzir o plasmídio no núcleo de uma célula da semente. No núcleo da célula, teremos então o DNA cromossômico, que será responsável por todas as proteínas do próprio milho, mas também teremos o plasmídio, que vai realizar de forma independente a produção da proteína selecionada. Portanto, durante o processo de crescimento da planta, as proteínas produzidas pelo gene implantado vão expressar a característica desejada da outra espécie. Tendo esse processo em mente, nós podemos afirmar então que a resposta correta é a letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Primeiro, então, temos o processo da transcrição do plasmídio dentro do núcleo e no citoplasma acontece a tradução do RNA mensageiro que foi copiado no núcleo. Mas vamos ver também as demais alternativas. A letra A diz que a característica de interesse será manifestada em decorrência do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, mas está errada, pois o incremento do DNA no núcleo apenas aumentaria a quantidade de material genético, não vai produzir a proteína que expressa a característica que desejamos. Para que isso aconteça, precisamos do código genético do indivíduo que possui a característica desejada. A letra B diz que será em decorrência da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido, mas ela também está equivocada. Afinal de contas, o RNA transportador não é transcrito. Quem é transcrito é o RNA mensageiro. A letra C afirma que é em decorrência da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, e ela também está incorreta. O DNA não hibridizado é o DNA do próprio milho, ou seja, ele vai produzir as características naturais desse ser vivo. Então não faria nenhum sentido implantar esse DNA numa nova semente. Por fim, a letra D diz que é por conta da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. E ela também está errada. Os carboidratos não são sintetizados a partir de DNA algum. Então, a única alternativa correta é a letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante.